Mesmo o produtor do início me puxa e fala assim: Uziel, 7 clipes musicais e um álbum, mas tem que ser secular. Você canta muito. Eu olhei pro cara, falei: não, cara, vou orar. Mas agora o que eu tava esperando? Eu tava esperando o visto do Brasil. Daí eu falei: Deus, vamos entrar aqui no quarto, vamos conversar. Em casa a gente tem uma senhora que trabalha em casa até hoje, né? Que trabalha há muitos anos com a gente. Eu falei: tia Nela, não me dá comida, não me serve nada, eu não vou comer. Vou ficar dentro do quarto e eu vou orar. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu já tava... Mano, pensa quando o teu espírito já tá meio... Cara, Deus de Israel tem que fazer alguma coisa aqui. Amém. Eu entrei no quarto. Cara, eu fechei a porta do quarto. O meu irmão chegou da escola e tal, entrou no quarto e tal, me encontrou de joelho assim dobrado, chorando, cara. Eu comecei a jejuar, isso foi na sexta-feira, sábado, domingo, de manhã fui pra igreja e tal, normal. Não fiquei feio, vesti bem, fui pro culto. Voltei pra casa, fiquei dentro do quarto, cara, mas, sabe, orando e você não ouvindo nada. É quando você tá trabalhando. Cara, você tá orando para que Deus fale alguma... Pelo menos Deus fala: ó, aceita a proposta. Ó, o visto vai sair. Mas Deus não falava nada. Cara, nada. Eu não sei se você já enfrentou o silêncio de Deus, mas quando Deus não fala nada. Daí eu falei... Eu cheguei... Era segunda-feira, 16 horas, eu já tava quase morto, já dentro do quarto, eu levantei. Eram 16 horas e 45 minutos, eu lembro como se fosse hoje, porque a minha mãe bate a porta e eu vejo a hora no celular. A minha mãe bate a porta: sai pra comer. E quando eu jejuo, normalmente eu não falo a ninguém. Cara, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus que no secreto te recompensará. Aqui no Brasil é diferente. Cara, tô jejuando, tal. Acho que é status quo dos crentes. Não, cara, tô de jejum, não me dá esse negócio que eu tô de jejum, tal. Daí eu falo pro cara lá. Cara, eu quase mandando uma mensagem pro cara. Algo me diz: vai comer. Eu ia falar: cara, eu aceito a tua proposta, porque Deus não falou nada. Eu entro, vou pra sala lá. Minha mãe fala: ó, vai comer e tal. Aí a tia que trabalha na minha casa diz: olha, já tá uns 3 dias sem comer. Minha mãe falou: vai comer. Eu vou, como alguma coisa. Lembra da hora, 16 horas e 45 minutos. Isso é em abril de 2022. Eu levanto e tal, como alguma coisa, sabe? O cansaço do jejum, só dormir e tal. Mas dormir, cara, foi um sono muito tranquilo. Eu acordo de manhã e meu pai fala: Uziel, vem aqui, corre. O que foi, pai? Cara, Uziel, é o seguinte. Eu não entendo inglês, mas vem ler isso aqui. Eu olho o celular, eu começo a chorar, mano. Mas choro... Cara, pensa no choro, mas no choro de alegria, assim, um choro... Cara, eu olho: come here to the embassy, take your visa. What the... Mano. What the... Eu fico assim: vem pra embaixada buscar teu visto. Tipo... Jesus? Eu fico assim... Cara, Jesus... Porque eu orei sexta, Deus não falou nada. Nem a mensagem chegou. Segunda e tal, termino o jejum 16 horas e 45 minutos. A mensagem foi enviada pro celular do meu pai segunda-feira, 16 horas e 45 minutos, mas ele não viu. Ou seja, cara, nada por acaso. É muito coincidência pra ser só coincidência. Amém. Isso é um fato. Cara, eu olho pro celular do meu pai, eu comento, cara, mas eu choro, eu entro pro quarto, a primeira coisa que eu faço: Deus, eu te agradeço. O produtor manda mensagem naquele dia: oi, já chega, já não quero mais te... Eu mando: cara, é o seguinte, Deus tem outras coisas pra mim, Deus abençoa a tua vida. Eu creio que Deus vai indicar outra pessoa pra você abençoar com isso e tal, mas Deus tem outras coisas pra mim. Amém. Uma das coisas que muito me impactou foi uma vez que meu pai foi pregar numa igreja. Era um culto grande, assim, tipo umas 1000 pessoas por aí. A igreja já nem tinha lugar. E houve uma irmã, o meu pai disse: aqui tem uma velha
Tipo, Deus confirmou pro coração dele que tinha uma velha que tava criando uns negócios, né? Que são espíritos demoníacos, né? Que... Daí todo mundo... Velha, ninguém... Daí o culto continuou, meu pai orava e profetizava para outras pessoas. E de repente meu pai para uma jovem. E disse, é você. Tipo, mano, não tem lógica. Certo. Porque era uma velha, só que era uma senhora que manifestou-se que estava a usar o corpo de uma jovem para fazer coisas muito bizarras, cara. E eu acho que essa foi uma das experiências, assim, muito espirituais que eu vi. Cara, Satanás tem poder também. Eu preciso reforçar minhas orações, porque se o crente para de orar e a gente vai orar assim, de boazinha e tal, sai em nome de Jesus. Aqui o brasileiro orando. Eu te repreendo. Sai. Não, cara, não. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades e principados do mal, né? Certo. Daí a moça lá se manifestou da igreja. Meu pai disse, eu vi sobre você um dragão. Eu vi um espírito muito forte. Meu pai é muito louco. Cara, meu pai... Mano, minha oração é um dia chegar no nível espiritual do meu pai. Cara, eu... Só de falar, meu olho brilha. Cara, e a moça lá se manifestou e tal. Pá! Demônio quando se manifesta, querendo bater, cara. 5 homens de um lado, 5 homens do outro. Ela fazendo isso, deixar cair todo mundo. E daí eu fiquei preocupado. Minha mãe repreendeu. Cara, o meu pai disse, para aí, em nome de Jesus. Os demônios não são sujeitos. E ela parou. A gente deve ter autoridade, né? Lucas 10:19, né? É fato. Isso é fato. Daí o que acontece? Ela para e o meu pai disse, já que você... Cara, aquele dia foi... Mano, ela já tava... O pessoal da intercessão pegando ela, já tava uns 30 minutos dando trabalho. Meu pai já tava assim... Sai daqui! O que acontece? Naquele culto, meu pai olha pra ela e fala, eu quero ver esse espírito do demônio se materializando. Cara... Eu aquele dia, eu já pensei, se ela já puxou 5 daqui do braço, 5 do outro, quanto mais o espírito que tá sobre ela. Meu pai disse, sobe aqui no altar. Na época, meu pai tinha um amigo chamado Santos, né, que era o dos Santos, Antônio dos Santos, que era um vice-pastor do meu pai na época e que ajudava, né. Daí o meu pai pegou o microfone, meu pai... Aí olhou pra ela e disse, eu quero ver o espírito do dragão se manifestar. Cara, eu nunca vi. Cara, eu sou crente há muito... Eu nasci na igreja, Omar. Mas eu nunca... Ela levitou, mano. Ela o quê? Voa. Cara, pensa essa garrafa PET ficar no ar suspensa durante 5, 6 segundos. Cara, assim, não... Caraca, sério? Cara, eu fiquei... Eu próprio cara, desse é um temor que não é temor de Deus. Tipo, Satanás queria tocar todo mundo lá da igreja e tudo mais, causando assim um certo temor e medo. Só que o meu pai disse, eu já vi, por isso eu perguntei. Naquele dia, horas antes, o meu pai estava no monte. E esse mesmo espírito se manifestou no monte, trazendo dores sobre o corpo do meu pai. E cara, espiritualidade em África não é filme, é realidade. Cara, eu já cantei, ministrei num culto e cheguei em casa e lançar sangue. Entendeu? Coisa assim muito punk. Assim.